Paz do Senhor, meu querido irmão, tudo bem? Você que está chegando agora no nosso canal, ainda não é inscrito, se inscreve aí no nosso canal. Este canal é pentecostal. Ele tem a finalidade de estar propagando o Evangelho. Tem a finalidade de também trazer dicas de literatura de âmbito pentecostal. E não apenas neste, pois temos também um vasto material teológico lançado em nosso país, graças a Deus. Mas em primeiro lugar, sempre pentecostal. Estamos aqui sempre aprendendo. Deus abençoe vocês. Esse é o trabalho do nosso canal. Continue conosco, que Deus continue te abençoando. Compartilha com os teus amigos. Muitos outros precisam ser edificados também. E o melhor de tudo, não vai te custar nada. Deus te abençoe. A paz do Senhor, irmãos do nosso querido YouTube, irmãos do nosso canal aqui no YouTube. Estamos aqui para mais um vídeo, uma videoaula para os alunos e professores de Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando o primeiro trimestre de 2020 na classe de adultos. As lições bíblicas da CPAD traz a raça humana, origem, queda e redenção. Já estudamos aqui algumas lições, na verdade 5 lições, já gravadas, publicadas e assistidas. Louvo a Deus por alcançar mais de 10 mil pessoas nessas transmissões, nesses vídeos, nessas aulas. Nós temos alcançado muitas pessoas com as aulas de EBD. Agradeço a Deus por estar sendo útil para a sua igreja e para a sua vida espiritual. Nós já estudamos sobre Adão, o primeiro homem, sobre a criação de Eva, a primeira mulher, sobre a natureza do ser humano, sobre os atributos do ser humano e sobre a unidade da raça humana. Agora estaremos estudando a lição de número 6, a sexualidade humana. Nesse inteirinho, nós temos tirado muitas curiosidades sobre a criação e a natureza do ser humano, sobre o primeiro casal, sobre a criação da mulher, sobre como e para que Deus os criou, sobre a natureza deles antes e depois da queda, sobre os efeitos do pecado e sobre a ausência de pecado. Enfim, está aí as curiosidades, inclusive com diagramas e fotos, para que você possa estar aprendendo conosco algo melhor. Lembrando que nós trazemos aqui subsídio para as lições, não necessariamente lendo a lição, como você deve ter feito na sua casa e como o seu professor deverá fazer na Escola Bíblica Dominical deste próximo domingo. A lição será ministrada no dia 9 de fevereiro de 2020, ano em que nós estamos em curso. Vamos à nossa lição. A lição de número 6 traz o título A Sexualidade Humana. O texto áureo da nossa lição está em Mateus 19, 4 e 5, que diz: Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea, e disse: Portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. E serão dois numa só carne. É o texto da Almeida Revista e Corrigida. A verdade prática da nossa lição diz: a sexualidade humana tem por objetivo a união do homem e da mulher no casamento, a reprodução da espécie e a glorificação do Deus Criador. Recomendo sempre aqui que você leia a leitura bíblica em classe. Aliás, a leitura diária. Leia sempre aí, porque ela traz os textos básicos dos tópicos da nossa lição, tá bom? Nós temos aqui ainda nesta lição objetivos. O objetivo geral, que é um objetivo central, traz o seguinte: mostrar que o sexo foi criado por Deus para ser desfrutado dentro do matrimônio. Os objetivos específicos da nossa lição correspondente a cada tópico da mesma. No tópico 1,
É necessário conceituar a palavra sexo e enfatizar que Deus criou apenas dois sexos. No tópico 2, o objetivo do tópico 2 é elencar os objetivos da sexualidade humana. No tópico 3 é apontar as distorções da sexualidade. O tema da nossa lição sexualidade é, na verdade, uma quebra de paradigma. Não é muito costumeiro no meio cristão, principalmente pentecostal, estar falando sobre o ponto de sexualidade. A gente tem vários temas nas nossas lições dominicais, muito importantes. Os anjos do Espírito Santo, a natureza humana, como nós estamos estudando aqui, vários pontos, vários. Mas sobre a sexualidade, creio eu que seja algo novo, né? Algo que acontece agora na nossa escola dominical. Não se tinha o costume de falar sobre isso. Às vezes, na preocupação para se falar do cuidado, principalmente para jovens, quanto à sexualidade, acaba nos adolescentes despertando uma curiosidade a mais. O que deveria ser instrutivo acaba tornando-se algo curioso, instigante a conhecer aquilo que está além do limite do que se deve a um cristão. Mas, por outro lado, se feito com sabedoria, é bíblico e deve sim ser ensinado na igreja sobre a questão dos padrões morais e sexuais à luz das Escrituras, como a palavra de Deus nos ordena. Convido você a irmos agora para a nossa leitura bíblica em classe. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em Mateus 19, 1 a 12, que diz: E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judeia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e curou-os ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea, e disse: Portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Esse texto nós já discutimos em outra lição aqui, lições passadas, né? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Disseram-lhes eles: Então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher, mas no princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com repudiada, também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: Se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: Nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que o receba. Eis aí um tema que é bastante controverso, né? Muito polêmico até. Para você ter uma ideia, nós vamos falar até mesmo contra a chamada ideologia de gênero, com as escrituras evidentemente e com mansidão, contra a prática homossexual, que inclusive tem surgido aí muitos conceitos supostamente teológicos para tentar apoiar uma suposta brecha no Evangelho, na Bíblia Sagrada, para apoio à união homossexual. Isso é uma mentira de Satanás. As Escrituras é categoricamente contra essa atitude, e veremos aqui. Nossa lição também, como sempre, possui um ponto central. No ponto central está: a sexualidade humana tem por objetivo a união do homem e da mulher. Não a união de terceiros, mas do homem e da mulher, macho e fêmea, como o Senhor os criou.
Vamos ao primeiro tópico da nossa lição e nós vamos fazer de forma de resumo aqui, tá? Será em forma resumida, nós vamos apenas discorrer um pouco sobre o tema. Alguns têm reclamado muito do tamanho, então vamos reduzir um pouco os nossos vídeos. Deus criou apenas dois sexos. Deus criou apenas dois sexos, o masculino e o feminino. Além dessa fronteira, só há pecado e abominação diante do Criador e Senhor de todas as coisas. Estamos vivendo numa época em que a mídia está pregando que o homem, ele nasce com um órgão sexual genital e depois ele se decide ser aquilo que ele quiser. E é lamentável ver que muitos cristãos, inclusive já houve o caso de uma igreja evangélica tradicional e histórica no Brasil, ser a primeira a dar o primeiro passo a um casamento homossexual. Isso biblicamente está errado. Definição de sexo. O sexo pode ser definido de acordo com o dicionário Rouault como a conformação físico-orgânica, celular, particular, que permite distinguir o homem e a mulher, atribuindo-lhes um papel específico na reprodução. O ser humano é identificado pelo seu sexo logo ao nascer. O que identifica o ser humano como macho e fêmea é, portanto, os seus órgãos sexuais, e não aquela questão do que veio a ser ou que pensa que é, como é o caso da ideologia de gênero existente no mundo, agora aqui no Brasil. Aí você pode dizer, e o caso do hermafrodita, pessoas que nascem com mais de um órgão sexual, contendo os dois, masculino e feminino. Na verdade, a ciência não orienta a optar. A ciência vai conversar com o indivíduo, a ciência vai determinar o que geneticamente ele tem inclinação. No seu DNA ele é masculino ou feminino, seus genes, vai analisar quais são os instintos que ele tem sexuais. E sempre não é os dois instintos, para masculino e feminino. Ou ele é mulher ou é homem. Então, quando acontece esse nascimento, esse problema genético, é feito então essa questão, ou seja, o indivíduo já cresce já com seus instintos para um dos dois. Geralmente um homem com dois sexos tem um corpo masculino, não possui útero, não possui o mesmo formato de bacia que a mulher tem para conter o espaço a uma criança, e outras vezes nasce uma mulher também possuindo o órgão genital masculino, sendo hermafrodita, tendo ambos os sexos, mas também com seios, útero. Isso descreve, já aponta para o que realmente ela é. O restante foi um problema genético. Nós sabemos pelas Escrituras que Deus deu poder ao corpo humano, não para fazer a alma na reprodução, na concepção, como prega a falsa doutrina do traducionismo, mas que tem o poder de formar um corpo físico. E esse corpo pode vir normal ou imperfeito. E não é Deus que está concebendo o corpo. São leis que ele já estabeleceu na natureza dos corpos humanos, para na união macho e fêmea serem gerados corpos. Tanto seres humanos quanto os animais, sabemos que são assim, na sua maioria sexuados. Então vamos lá. Deus então criou o macho e a fêmea, e somos definidos desta forma. E não pelo que alguém veste, pensa, acredita que se tornou, mas você pode até ser alguém que amputou o órgão sexual, ainda assim continuará sendo aquele gênero que você nasceu. Isso ficou apenas algo externo, estético, isso ficou apenas algo superficial, mas você sabe na sua consciência, e se for fazer um exame, a ciência também descobrirá que você é do sexo que nasceu. No caso, ainda que alguém, um homem, queira se tornar mulher, venha a fazer uma cirurgia, para se tornar alguém aparentemente do sexo oposto, vamos supor que essa pessoa falece, muitos anos depois se descobre os seus ossos, os restos mortais já ossos. A ciência vai estudar e pesquisar para determinar
qual as características daquele indivíduo, o que acontece com as múmias, por exemplo, e se era masculino ou feminino. Só no exame ósseo já é possível descobrir se era masculino ou feminino. Não importa se fisicamente nos nervos, na carne, houve mudança ou se a pessoa se comportava como tal, o sexo oposto. Mas a ciência, mesmo depois de milênios, já consegue determinar se determinado ossos, por exemplo, de uma múmia egípcia, datado de 3.000 a 4.000 anos atrás, se é masculino ou feminino, se era uma rainha, se era um príncipe, enfim. E até a causa da morte também, na maioria das vezes. A idade em que morreu, enfim, não muda a característica. Então você é aquilo que você nasceu, independentemente do que a sociedade tenta impor. Deus criou o sexo. Deus é o criador dos sexos. Deus criou o sexo nos seres humanos e nos animais. Não temos nas Escrituras nenhuma mínima alusão de sexo entre os anjos. Os anjos, segundo o que está em Salmo 33, aí que está na nossa lição, os anjos foram criados assexuados. Deus chamou e eles vieram. Não há uma procriação angelical. Aquela falsa doutrina, né, aquela aberração teológica, vamos até dizer assim, é uma aberração teológica mesmo, que ensina que os anjos, em Gênesis 6, se interessaram por filha dos homens e procriaram, é uma aberração da teologia falsa aí, de uma falsa doutrina, de uma aberração teológica. Não temos nas Escrituras nenhum embasamento para afirmar que os anjos procriam. Muito pelo contrário, diz que na ressurreição, o Senhor Jesus Cristo disse que na ressurreição seremos como os anjos. Não se casam nem se dão em casamento, eles não procriam, eles não têm instintos carnais, até porque são espírito, não são apenas espirituais. Eles são espírito, nós somos carne, os instintos carnais estão em nós. Depois que partimos para a eternidade, no entanto, tornando-nos espírito, nós não haveremos também de possuir a ação dos instintos e nem procriação. Isso está ensinado nas Escrituras e trata-se de um assunto do prezinho, lá atrás, da classe da escola dominical, só que do discipulado. Não sei por que tantos contestam tanto, discutem tanto o caso dos chamados filhos de Deus. É só estudar com perfeição. Então Deus criou o sexo. Foi Deus que criou o sexo. O problema do sexo não está na existência dele. Aquela parte sexual íntima do seu corpo não é aos olhos de Deus um demônio, tampouco o teu instinto sexual. Nós temos no mundo religiões que faz castrações para as mulheres, por exemplo. Isso mais no lado oriental, existe até castração feminina. Também é impossível que as mulheres demonstrem algum tipo de interesse, mesmo que por seus maridos, porque isso é tido como um demônio no corpo delas. Tanto no homem quanto na mulher, o mesmo Deus que fez as outras partes do corpo, a cabeça, os olhos, as partes nobres do corpo, também fez a parte íntima do corpo. Também fez a questão sexual, os órgãos tanto internos quanto externos. O Senhor é perfeito na sua criação e um dos seus primeiros mandamentos foi: povoai a terra e multiplique a terra. Então nós temos isso aí. Então nós temos nas Escrituras falando sobre o sexo dos anjos e o sexo dos homens. Isto é, os anjos não têm sexo, os anjos não têm sexo, os homens sim são dotados de capacidade reprodutora. Então o sexo é tido aos olhos de Deus como algo bom. Só que, como vamos ver aqui, Deus faz a separação entre a prática sexual no casamento, a prática sexual depois de casado com quem não é do casamento e a prática sexual fora do casamento ou antes do casamento. Então nós temos na Bíblia várias proibições, como também tipos de relacionamento sexual. No nosso tópico, ainda no subtópico 3 do tópico 1, diz os dois sexos. Ao criar o ser humano, o Senhor os fez então macho e fêmea.
Por conseguinte, há somente dois sexos, o masculino e o feminino. Ainda que toda a sociedade, pessoal, venha até mudar a definição de gênero na certidão de nascimento da criança, ou até mesmo no dicionário, não importa o que eles vão mudar. Ninguém pode modificar esta máxima da natureza humana. Ou é macho ou é fêmea. Ninguém conseguirá modificar isso. Para fazer isso, teria que trocar você por outra pessoa. E disfarçar isso, ninguém nunca vai conseguir de jeito nenhum modificar essa característica completamente natural. Ou é macho ou é fêmea. O homossexualismo, eu quero deixar bem claro aqui que os evangélicos não odeiam os homossexuais, muito pelo contrário. Os evangélicos abraçam, amam, acolhem no seio da igreja aqueles que vêm desta vida de homossexualidade, de homossexualismo, e querem entregar a sua vida para Cristo. E quero dizer para o querido irmãozinho que está na igreja, talvez sentindo-se, quem sabe aí, com, entre aspas, tendências homossexuais, quero te dizer que não existe a tendência, existe a possibilidade, na verdade, de você ser livre, como a Bíblia orienta que você seja. Ser um pai de família, uma mãe de família, ser uma pessoa completamente liberta pelo sangue de Jesus. Isso vai depender da orientação que você tiver, vai depender da sua humildade em reconhecer que você precisa mudar, vai depender do teu arrependimento, não é do teu remorso, do teu arrependimento, que é uma mudança de atitude ativa e constante, para que o Senhor venha a transformá-lo, e a igreja poderá te orientar nisso. Amém? Objetivos da sexualidade humana. Para que Deus criou? Já vimos que Deus é o criador da sexualidade humana. Já vimos as definições de sexo. Mas para que Deus criou a sexualidade? Ao criar o ser humano, Deus estabelece apenas dois sexos, masculino e feminino. Mas para quê? Olha só, o sexo foi criado por Deus tendo em vista três objetivos. Quais são os três objetivos? A procriação, a união conjugal e a glória de Deus. Os três objetivos da sexualidade humana é a procriação, a união conjugal e a glória de Deus. No quesito procriação, nós já discutimos aqui nas lições passadas, né, sobre se o homem, antes de pecar, ele tinha a possibilidade de ter relacionamento sexual com seu par, seu cônjuge, e se esses indivíduos, os nossos pais Adão e Eva, o primeiro casal, se eles já tinham gerado filhos. E aprendemos com segurança nas Escrituras que eles tiveram filhos, que o Senhor, o que Deus fez depois do pecado, não foi passar da capacidade da mulher ter filhos, mas sim de multiplicar as suas dores, como punição ao pecado, ela passou a ter dores para dar à luz. Também vemos que uma das primeiras ordens de Deus, no livro de Gênesis, quando fez o homem e a mulher, assim como também os animais, foi crescer, multiplicar e povoar a terra, encher a face da terra. Então nós vemos que o Senhor cria, e tem até falsas interpretações, como disse em outro caso, aberrações teológicas, que afirmam que o fruto do pecado seria supostamente o relacionamento sexual de Adão e Eva, mas não são, porque em todo momento o Senhor afirma, deixa bem claro que o relacionamento sexual foi feito por Deus dentro do casamento, e assim foi feito entre eles. Por outro lado, também não se trata de relação sexual, o fruto do pecado, porque a Bíblia diz também, deixa bem claro, nós vimos isso também em outra lição, e quando Eva ela experimenta do fruto, diz a Bíblia que ela leva até Adão, então os dois não estariam juntos, se é assim como poderia ter sido o relacionamento sexual. Então não existe na Bíblia nada que aponte, nem explícito, nem implicitamente, nem disfarçadamente, não sei como, não existe nada nas Escrituras, enfim, que possa apontar para a suposta ideia de que foi o sexo o fruto do pecado, como alguns querem afirmar, alguns intérpretes do desordeiro.
vamos dizer assim, pois a Bíblia não ensina esses desvios teológicos em momento algum. Vamos continuar então. Para que o Senhor criou então os sexos? Para procriação. Deus criou o sexo para união conjugal e para a glória de Deus. Como procriação, nós temos nas Escrituras textos que comprovam a importância da procriação. No livro de Gênesis, no capítulo de número 4, no versículo de número 1, o texto sagrado vai nos dizer que Adão conheceu a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim e disse: alcancei do Senhor um varão. Isto foi depois da queda. Evidente que, como dissemos em outro vídeo, houve a procriação também anterior ao pecado. Aqui nós temos os textos de Gênesis divididos entre antes da queda e depois da queda, como vimos sobre algumas questões sobre a criação do homem e da mulher. Em outra questão que eu quero apontar aqui é que também no livro de Gênesis, quando o Senhor criou a mulher, o Senhor lhe trouxe até Adão e isto ficou estabelecido como sendo sua mulher. Isto é, aquela que lhe faltava, o seu par feminino. Então fica bem claro isso aqui. Na questão sexual, o primeiro propósito, o objetivo de Deus na criação do sexo era para o desfrute de procriação, para a necessidade da procriação. Hoje existem algumas questões polêmicas. Por muito tempo as igrejas cristãs proibiam o uso de anticoncepcionais. Acreditava-se que, como Deus disse para crescer e multiplicar, não se devia usar o anticoncepcional. E como um dos propósitos de Deus na sexualidade humana é a procriação, então por isso também que se acreditava que não se deveria usar o anticoncepcional. Porém, no entanto, as Escrituras deixam bem claro que a ordem para povoar a terra é porque a terra não era povoada. Hoje em dia a terra está povoada. Nós somos 7 bilhões e meio de pessoas aproximadamente no mundo. Não temos nenhuma necessidade de ficarmos procriando irresponsavelmente e adquirindo assim muitos filhos que não podemos cuidar muitas das vezes. Evidentemente que a Bíblia também é contra o aborto. Então não podemos ser irresponsáveis quanto à procriação. Mas este foi o primeiro propósito divino, a procriação. E a procriação é uma das leis que estabelece por que casal só pode ser macho e fêmea. Uma das leis de característica do macho e a fêmea é que só há uma possibilidade de procriação quando na junção carnal entre sexos opostos. Sexos iguais jamais irá procriar. Portanto, um dos motivos da palavra da Bíblia ser contra a união homossexual é justamente também por causa da questão da procriação. Não há como procriar sendo do mesmo sexo, por isso é que a Bíblia também proíbe a união do sexo igual e afirma e reafirma e apoia a união do sexo oposto. A outra questão é para a união conjugal. A união conjugal é que é interessante notar, como vimos em outro vídeo, que a primeira instituição divina, antes mesmo da igreja, foi o casamento, foi a família. Então, a união conjugal, a questão, o sexo deve ser desfrutado dentro do casamento. Um deve se sentir atraído pelo outro, e eu acredito que alguém só vai escolher alguém que lhe atraia, não é verdade? Então deve se sentir atraído pelo outro, deve se sentir preso ao outro nessa questão de ser fiel também sexualmente, também apenas ao outro. Então, o que a Bíblia está ensinando? O sexo também é para a união conjugal. Nas Escrituras nós vemos muitos casos da importância do casamento ao longo de toda a Bíblia. Por exemplo, nós temos um livro nas Escrituras chamado Cantares de Salomão ou Cântico dos Cânticos, em algumas versões. Cântico dos Cânticos é um livro que foi muito polêmico antigamente, porque acreditava-se ser um conto judaico, uma alegoria, e depois tornou-se também alvo de tipologia. Mas
Cântico dos Cânticos é um livro literal e narra um romance entre um homem e uma mulher, servos de Deus. Nós temos ali grandes, maravilhosos momentos que vêm nas Escrituras para demonstrar que tipo de intimidade deve haver no relacionamento sexual, no casamento. E lá não temos, por exemplo, nós não temos promiscuidade, não há ali relação sexual fora do casamento, nós não temos ali violência sexual para com a esposa, nós não temos ali, apesar de até demonstrar uma certa discussão e desavença no âmbito do casal ali, mas nós não temos ali falta de intimidade um com o outro, um busca o outro, um chama o outro por elogios, um tem intimidade com o outro a ponto de estarem nus, como Adão e Eva lá atrás, nus e não se envergonhavam, evidentemente que não no mesmo aspecto espiritual, mas estou falando do aspecto conjugal. E a Bíblia então traz ali grandes descrições, né? A presença de um lar, a presença de uma casa, eles estavam sozinhos, tudo isso a Bíblia vai colocando ali em Cantares de Salomão. O que prevalece ali é a importância da união sexual dentro do matrimônio. E existe até elogios muito peculiares a Cântico dos Cânticos e muito íntimos pelo noivo ali para com a sua amada e vice-versa. Recomendo que vocês deem uma lida com sabedoria e espiritualidade no livro de Cantares de Salomão, para você entender aí, amado casal, quais são as características importantes para o relacionamento sexual no casamento. Não vemos ali sodomia, não vemos ali algum tipo de relação sexual que não na questão normal, tá? Lembrando aqui daquela questão do liberalismo da pornografia no casamento, com práticas e atitudes de intimidade sexual desagradáveis. Não temos ali. Vamos ver aqui, outra questão é que a união sexual, isto é, o sexo foi criado também para glorificar a Deus. De que forma? O sexo não é uma atividade meramente fisiológica ou recreativa, como o mundo quer colocar o sexo como apenas uma diversão ou uma necessidade fisiológica. É possível sim você se santificar e viver também sem a vida sexual ativa. Vemos isso nas Escrituras, como é o caso do apóstolo Paulo, que se santificou ao Senhor. Aliás, a Igreja de Cristo é apresentada como a noiva do Cordeiro em Apocalipse 21, 9, 22, 17. Pode haver algo mais glorioso? Por que é para a glória de Deus? Porque esse relacionamento homem e mulher também é utilizado, né, para descrever a união entre Cristo e a Igreja, que evidentemente não será literalmente física, como é no casamento, mas será espiritual. E o que está falando aí, o que está sobressaindo aí é a beleza do amor entre os dois e o comprometimento destes, ok? A fidelidade, enfim. O tópico 3 da nossa lição e última fala sobre as distorções da sexualidade. Existem várias distorções da sexualidade hoje em dia. A lição lista 1, 2, 3, 4 distorções. E eu acrescentei mais alguns aqui para nosso entendimento do assunto. Nós temos as distorções que traz proibições nas Escrituras. Por exemplo, existe a fornicação. A fornicação é um relacionamento sexual entre pessoas não casadas. Alguém com um namorado, com a namorada. Esse pessoal aí que tem uma prática de dormir na casa do namorado, da namorada, né? Levanta críticas e mais críticas contra a igreja, torna-se escândalo e ainda se colocam em posição de tentação pelo inimigo e pela carne para praticarem fornicação. O relacionamento fora do casamento é chamado de fornicação. O outro é o adultério. A fornicação é condenada nas Escrituras.
Em Efésios, ainda sobre a fornicação, vamos dar uma olhada. Efésios capítulo 5, versículo de número 5. Olha o que diz a Bíblia. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ou o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Destaca a primeira parte. Bem sabeis que nenhum fornicador. Então, os fornicadores, os que mantêm uma vida promíscua, que hoje a moça chegar virgem ao casamento é motivo de ser careta, é pessoa atrasada, não é assim que se diz? Mas não, querida irmã, querido irmão, a virgindade é uma virtude e não defeito. Defeito mesmo é não valorizar o seu corpo e não se conservar para o casamento, caso você esteja nesta condição. O adultério é o outro desvio de instintos, que o ser humano tem instintos. E esses instintos têm que estar, como vimos em outra lição, até mostrei fotos e exemplos, diagramas, desenhos sobre corpo, alma e espírito, que nós estudamos a tricotomia segundo as Escrituras, que é a base, a posição correta das Escrituras é a tricotomia, tá? Não o monismo, nem a dicotomia como vimos lá. Então o que acontece? Como nós fomos criados, dotados de instinto, depois do pecado, esses instintos têm sido cada vez mais, têm se decomposto cada vez mais. Nós temos a tendência de nos inclinarmos para fazer o que a Bíblia condena sexualmente. Então o que acontece? Você precisa ter os seus instintos submetidos ao Espírito Santo, para que você não venha deturpar esses instintos. A deturpação dos instintos, que são dados por Deus e são naturais, é o que causam tanto mal e desvio de conduta para o cristão. O adultério é outra proibição bíblica. O adultério está, Mateus 5, 27 a 28, a Bíblia condena o adultério. O adultério é um relacionamento entre pessoas casadas com quem não é seu par, tá bom? Quando o sujeito, como se diz aí na linguagem popular do nosso Brasil, o sujeito pulou a cerca, é um adultério. O adultério é tido nas Escrituras de várias formas. Por exemplo, às vezes Deus utilizava do adultério para falar sobre a traição do seu povo ao relacionamento com Deus. Deus abomina o divórcio, igualmente abomina o adultério. A fornicação é um tipo de prostituição sexual e o adultério também é um tipo de prostituição. E a Bíblia condena o adultério. Nós temos na Bíblia vários casos, porém também de arrependimento e perdão quanto ao adultério, como aquela mulher adúltera que quiseram fazer um julgamento errôneo contra ela. E vai aqui uma mensagem de Deus que ele deu para aquele povo: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus não estava massageando o adultério dela. Jesus estava demonstrando que os seus acusadores não eram capazes, gabaritados, para acusar aquela mulher, principalmente utilizando-se de um julgamento inadequado. Agora, segundo as Escrituras, o Senhor Jesus Cristo perdoou aquela mulher, porém disse: vá em paz e não peques mais. O adultério nas Escrituras é um pouco complicado, mais do que fornicação. Por quê? O adultério, é claro, a fornicação também, mas o adultério é tido nas Escrituras como não apenas um ato físico, mas também um ato visual. Ou seja, aquele que atentar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. A Bíblia também é contra a cobiça sexual, mesmo você que é solteiro e principalmente você que é casado. Outro desvio de conduta é o homossexualismo, está aí também na nossa lição. O homossexualismo também é condenado pelas Escrituras. Nós temos nas Escrituras muitos textos para condenar o homossexualismo. Vamos dar um exemplo aqui de um. Temos o texto de 1 Coríntios 6, do versículo 9 ao versículo 10, que diz: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, pessoas altamente impuras, nem os idólatras,
isso idolatria em vários sentidos, não apenas do culto a imagens, nem os adúlteros, aquele que trai o casamento, nem os efeminados, aquele que tem práticas, ele nunca praticou o sexo homossexual, mas ele tem trejeitos femininos e tem prazer nisso. Nem os sodomitas, aquele que tem a prática homossexual, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Este texto é bem forte, né? Mas é um texto que se deve considerar e muito. Você viu aí o homossexualismo sendo condenado até mesmo na questão do trejeitos afeminados. É evidente que quando a pessoa vem para Jesus vindo desses meios, né, de homossexualismo, ele muitas vezes passa por um processo muito longo para se libertar e às vezes fica ainda com aqueles jeitos. Mas você deve se esforçar e buscar do Senhor forças, e se casado, buscar de alguém, da sua esposa, de alguém de confiança, que lhe esteja orientando, lhe guiando, a fim de que você mude esse jeito, porque não é bom esse tipo de atitude. Vamos continuar. O sadomasoquismo é outra distorção moral, sexual. A lição não colocou, eu quis colocar, né? A lição colocou ideologia de gênero. A ideologia de gênero, que é mais uma tralha inventada pelos inimigos da família cristã, alegando que o sexo é uma mera construção social. Tal ensino instiga os pais a educar os filhos de maneira neutra, deixando aos meninos e às meninas a escolha de seu sexo social ou ideológico. A Bíblia, porém, é taxativa quanto a este pensamento. Olha o que diz Deuteronômio 22, versículo de número 5. Esse texto é muito conhecido e diz assim: não haverá trajo de homem na mulher, e não vestirá o homem veste de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. Eis o que a Bíblia Sagrada afirma sobre a questão da ideologia de gênero. Você não pode ensinar ou achar que isto é natural, que isto é normal. Na verdade, você deve até evitar ficar assistindo aí essas telenovelas que estão propagando o homossexualismo em alta escala. Lembrando que você não deve ser, como se diz o título, homofóbico. Também é pecado você odiar o próximo por causa de uma opção dele, por ele não conhecer a Cristo. Tenha muito respeito com o ser humano, não importa qual seja a sua cor, posição, condição, enfim. Tenha respeito ao ser humano. Você não precisa odiar, você não deve ridicularizar, você não deve menosprezar aquele que é da prática homossexual. Você deve amá-los e alcançá-los com a pregação do Evangelho, a fim de que eles possam sair de uma ilusão de instinto sexual e passar a viver segundo o que a Bíblia nos orienta. Também deve-se considerar que boa parte dos homossexuais sofreram algum tipo de agressão ou mau exemplo na família em relação ao sexo, que lhes levou, lhes inclinou, isto é, no meio em que ele vivia, lhe inclinou a alguma coisa desse tipo. As mães e os pais devem ficar muito, muito atentos quanto a essas questões, para que não venha a fingir que não está vendo e não ensiná-los. As Escrituras ensina o menino no caminho em que deve andar, instrui o menino no caminho que deve andar, porque depois de crescer ou envelhecer, não se desviará dele. De que? Da igreja? Não, do caminho. Não se desviará do caminho. Aquilo que você ensinar moralmente vai continuar para a vida dele. Vamos lá. O sadomasoquismo, ele também é condenado pelas Escrituras. Verdade. 1 Pedro 3, versículo de número 7. Olha o que a Bíblia diz. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela, a mulher, sua esposa, com entendimento, não como um ignorante, no sentido do saber, do conhecer,
entendeu? Como se deve se fazer com respeito, com entendimento, dando honra à mulher. Algumas versões estão dando preferência à mulher como o vaso mais fraco. Algumas versões mais novas estão como aquela que é mais frágil, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas vossas orações. Opa, o que a Bíblia está dizendo aí? Está dizendo que as minhas orações poderão ser impedidas se eu não tratar a esposa com honra, como ela deve, com respeito. E a Bíblia está falando aí na questão do coabitar, de estar com ela. Não apenas o tratamento do convívio, mas também o tratamento sexual. O sadomasoquismo é uma distorção, porque o sadomasoquismo traz à tona instintos pervertidos e também violência sexual, supostamente prazer através da violência. Lembrando que a Bíblia sempre condena atos de violência. Lembra por que o Senhor diz lá nas Escrituras: se arrependeu de ter feito homem, porque o homem se encheu de violência. Então leve isto em consideração. Outra distorção sexual é a pornografia. A pornografia é um problema. Em Mateus 6, 22 a 23, o texto sagrado diz: nós gravamos um vídeo aqui fazendo uma dica de leitura sobre a armadilha da pornografia, o livro da CPAD, que alcançou muita gente, e que nesse vídeo nós mostramos quais são, veja aí nas nossas playlists, qual o tamanho do índice de viciados em pornografia, até mesmo no meio cristão e entre obreiros. Um negócio muito sério, viu? A pornografia, Mateus 6, 22 a 23. Vejamos o que diz a Bíblia Sagrada. Olha a importância desse texto dentro dessa questão da pureza dos olhos. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes tais trevas. Estas aí são palavras do Senhor Jesus para mostrar que, se fosse parafrasear aqui, os teus instintos são guiados, os teus instintos são o que os teus olhos cobiçam ou veem. Então é necessário ter muito cuidado. A pornografia violentamente e passa a fazer com que a pessoa veja impureza em tudo. Em tudo. Tudo é sinônimo de distorção sexual. Tudo, ninguém pode dizer nada que leva-se para um duplo sentido. Tudo tem duplo sentido. Começa a olhar outra pessoa como apenas um objeto de cobiça e não mais como um ser humano, como alguém digno de respeito. Então a pornografia é uma distorção completamente do instinto, e a Bíblia proíbe essa atitude. Purifica-te os teus olhos. O salmista diz: não porei coisa má diante dos meus olhos. Então é necessário fazer isso. Jó, no capítulo 31 do seu livro, ele diz: fiz concerto com os meus olhos, como pois os colocaria sobre uma virgem? Ou seja, Jó está dizendo que, embora na sua época pudesse ter mais que uma esposa, ele aparece tendo apenas uma, mas poderia, não aos olhos de Deus, evidentemente, mas uma tolerância em relação ao homem quanto a isso. Jó diz que, embora pudesse ter essa liberdade de ter mais uma virgem como esposa, mas ele decidiu não cobiçar aquilo que não era seu. Outra distorção sexual é a zoofilia, que é um relacionamento sexual entre pessoas e animais. É um sexo bestial, assim chamado, e tem muita gente com problemas espirituais e morais que passam por isso. Deuteronômio 27, 21, a Bíblia Sagrada diz que o homem não deve deitar-se como animal. Isso é uma abominação aos olhos do Senhor. Outra é a masturbação. A masturbação também é condenada pelas Escrituras. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22,
o apóstolo Paulo escreve ao jovem pastor Timóteo em relação a controle dos seus instintos. Ele diz para fugir das paixões da tua mocidade e ser um exemplo. Então a Bíblia Sagrada, ela condena a masturbação porque, além de ter aquele problema que nós já falamos, de cobiçar, de se sentir instigado à pornografia, de também ser um prazer sexual fora do propósito para o sexo, como eu disse há pouco, que é dentro do casamento, então torna-se uma relação sexual egoísta, ainda segundo especialista, incorre no risco de haver um vício na questão da masturbação, trazendo sérios problemas ao casamento, como a insatisfação quando está com o par e mais satisfação, suposta satisfação a mais, quando se está só com a masturbação. Então há um problema gravíssimo também nessa questão e trata-se de uma impureza. No Antigo Testamento, qualquer tipo de contato íntimo com o próprio corpo, nesse sentido, era passivo de estar afastado para a purificação. O negócio é sério, é falta de santificação. Também existe a proibição quanto ao incesto. Existe contra o incesto em relação à nora, em Levítico 18:15, você pode ver nas escrituras aí, pausa o vídeo, dá uma olhada nas escrituras. Levítico 18:15 proíbe ver a nudez da nora, proíbe ver a nudez da cunhada, que nem é do teu sangue, mas é a nudez de teu irmão. É o mesmo que o teu irmão, por quê? Porque no casamento ambos são uma só carne, então ela é uma só carne com teu irmão. Levítico 18:16, ou com tua esposa, teu esposo é irmão dele. Também, evidentemente, o incesto com a filha, ou com os sobrinhos, com os pais, enfim, com o irmão de sangue. Levítico 18, Levítico 16:17. Tem um caso sério a dizer a vocês, precisa também ser dito, apesar que é algo que todo mundo sabe, evidentemente, mas a Bíblia também condena, evidentemente, a pedofilia. Na pedofilia é violentado mais o psicológico de uma criança do que o físico. A pessoa acaba antecipando, só que com traumas e violência, o que é pior, a sexualidade da criança. É uma violência, um atentado ao corpo de alguém que é completamente inocente. Estamos vivendo numa época terrível que tem ocorrido isso constantemente. As pessoas vão dizer, ele é um doente. Não, não é um doente. É alguém que precisa de Deus. Doença aí só se for espiritual e moral. Porque doença mental não tem nenhuma aí. O psicopata não é necessariamente um doente e não é um deficiente mental, porque ele sabe o que está fazendo. Ele premedita, ele planeja, ele marca o dia, ele vigia a vítima, ele programa a ferramenta da sua arma, ele vai comprar a ferramenta para amarrar, ele vai preparar o carro para sequestrar, ele vai orquestrar o crime. Então ninguém pode dizer que esse alguém é um débil mental, é alguém que está consciente das coisas que está fazendo. Agora ele está com seu instinto deturpado e o sexo é uma arma na mão de Satanás para deturpar o ser humano, então é necessário que você venha submeter tudo a Deus. Concluindo, submeta ao Senhor o teu casamento, o teu namoro. Você sabia que no período bíblico não existia a fase de namoro? Existia o noivado e o casamento. Nós falamos disso em outra lição aqui, veja lá com mais propriedade. Na cultura judaica não tinha isso. Hoje em dia não existe nem limites em relação a essa questão. Também deixo claro aqui que a Bíblia apoia o casamento. E o irmão que está vivendo em união estável, é melhor correr logo e ajeitar esse caso teu aí, porque isto é antibíblico. A Bíblia apoia o casamento. Diante de Deus e dos homens, vai lá, se coordena direitinho, organiza, como Deus disse a Ezequias, põe em ordem a tua casa. Coloque em ordem aí a tua casa, é necessário, tá? Senão Cristo volta e você fica. Apesar de o ser humano, então, ser dotado de sexo,
foi este criado para louvar e exaltar a Deus, através de uma vida santa e pura, que jamais esqueçamos de que o nosso corpo é o exemplo, é o templo do Espírito Santo. Não somos um mero fenômeno fisiológico, somos imagem e semelhança de Deus. Obrigado a você que esteve conosco até aqui. Espero que seja útil também para você essa lição. Que Deus em Cristo continue abençoando você. Lembre-se, santidade ao Senhor. Santidade convém àquele que vai morar no céu. O Senhor vem buscar um povo seu, zeloso de boas obras. 3 características do povo que vai morar no céu. É um povo que tem dono, pois diz que é povo de Deus, tem dono, a igreja tem dono. O povo seu é um povo zeloso, é um povo que mantém-se na integridade, não vai, Maria vai com as outras no secularismo, tem um limite para o modernismo, enfim, zeloso e de boas obras, faz sempre o bem. Essas são as 3 características da igreja que vai subir no arrebatamento. Um abraço, Deus continue te abençoando, a paz do Senhor Jesus.